Olá pessoal, meu nome é Simon Rocha e essa é a nossa primeira aula do curso de Microsoft Word. Nesse curso, aprenderemos uma série de recursos para se utilizar a ferramenta, indo do básico ao avançado. Esse vídeo então vai ser o módulo básico do nosso curso. E para começar, a gente vai ter que entender o que é o Microsoft Word. O Word é uma ferramenta que foi criada pela Microsoft para processar textos, ou seja, ela pode abrir, criar, escrever e ler documentos digitais. Com ela a gente é capaz de editar esses arquivos e depois a gente pode salvar eles. Assim a gente consegue continuar um trabalho, por exemplo. E falando agora das vantagens que a ferramenta traz pra gente, isso a gente tem várias. Para listar elas eu vou começar por poder ler uma infinidade de conteúdo digital no conforto do seu próprio computador, ao invés de ficar carregando por aí arquivos físicos. O Word nos traz essa possibilidade porque ele pode ler arquivos digitais. Poder editar textos seus e de outras pessoas com uma grande facilidade, tornando muito mais livre a vida do escritor. E com só alguns cliques a gente pode inserir imagens, tabelas e um monte de outras coisas dentro dos nossos arquivos com muita facilidade. Poder enviar e guardar arquivos com a ajuda da internet, agilizando e tornando muito mais prático o manejo das informações. E pelo seu grande uso no mercado, atualmente é praticamente um requisito básico para qualquer profissional. Quando a gente abre o Word, a interface que a gente vê é essa daqui. Lembrando, pessoal, que essa aula se trata da versão 2016 do Word. Mais pra frente vai ter uma aula onde a gente vai falar sobre as principais diferenças entre as últimas versões do Word. Então não se preocupem quanto a isso. Para começar, vamos selecionar o tipo de documento que a gente vai editar. O Word já dá uma série de opções pré-definidas. Vamos selecionar a opção Documento em Branco, que é a mais básica, e daí ir para a real interface do Word. A interface do Word é dividida em três partes. A parte de cima, que é o menu de opções, que é essa parte aqui. A parte do meio, que é o documento em edição, esse é o documento que a gente está editando nesse exato momento, e a barra de status, que é essa barra aqui embaixo, que mostra uma série de informações a respeito do documento que a gente está editando, bem como permite a gente dar zoom e tirar zoom desse documento. Mais pra frente a gente vai usar especificamente cada uma delas e entender o que cada uma delas faz, começando pelo menu de opções. Então vamos lá. O menu de opções é onde ficam os recursos de edição do nosso documento. Ele é dividido em várias abas que separam esses recursos por categoria, sendo estas abas Arquivo, que traz todas as opções relacionadas à interação do Word com os arquivos digitais. Abrir um arquivo que já está no computador, salvar um arquivo que a gente está editando no computador para que a gente possa editar depois, imprimir, compartilhar. Essas são algumas opções básicas da aba Arquivo. Página Inicial é a aba que traz uma série de recursos básicos para a edição do arquivo atual. Ou seja, é uma aba que traz uma série de recursos que a Microsoft considera que são prioritários para a edição de um arquivo qualquer. Temos também a aba Inserir, que nos permite adicionar uma série de componentes ao nosso documento, como tabelas e imagens, por exemplo. Temos a aba Design, que nos oferece uma série de opções para fontes e cores que serão usados no nosso arquivo. A aba Layout, que tem opções de edição de espaçamento de texto e orientação de texto. Isso facilita a nossa vida na hora de criar margens, por exemplo, ou espaçamento dos parágrafos. A aba de Referências, para inserção de notas. A aba Correspondências, para criação de malas diretas. A aba Revisão, para adição de comentários, pode ser usado, por exemplo, por um professor para corrigir um texto. Por último, a aba Exibir, que muda a forma como interagimos com o documento, para que, por exemplo, se a gente quiser só ler o documento, a gente possa mudar para uma visão mais confortável para a leitura. O documento em edição, essa parte aqui do meio, é o nosso arquivo aberto. É aqui que a gente vai ver o resultado final do nosso trabalho e é ele quem será mostrado quando formos imprimir o nosso documento. É nesse campo que a gente tem a possibilidade de digitar e remover textos do nosso documento, bem como selecionar eles, arrastar eles, deletar eles, e é nesse campo que a gente vai trabalhar durante todo o nosso curso. Barra de status. Ela mostra algumas informações básicas sobre o documento, como a quantidade de palavras, por exemplo. Na barra de status também, a gente pode dar zoom e mudar o modo de exibição do nosso documento, assim como acontece na aba Exibir, só que com menos opções, porém um pouco mais prático. E aí tá. Beleza, Simon. Aprendi um monte de coisa, mas e aí? Como é que eu uso isso tudo? Vamos lá. Vamos começar com o documento de edição. Vamos fazer algum texto nele. Vamos começar escrevendo bom dia. Para conseguir escrever aqui no nosso documento de edição, tudo que eu preciso fazer é clicar nele no local onde eu quero começar a editar. Então, para começar, a gente pode escolher o tipo de texto que a gente quer desenvolver. Mais ou menos a cara do nosso texto. A gente pode encontrar essa opção aqui na direita da página inicial, da aba página inicial, e eu vou ficar aqui com o normal. Vindo aqui para a esquerda, a gente também pode mudar a fonte do texto. Eu vou manter a fonte como Arial. Também, a gente pode mudar o tamanho do texto e também se ele vai ficar em negrito, itálico ou sublinhado. A cor também pode ser mudada e também pode ser mudada a orientação do texto como um todo, dessa forma. Podemos adicionar um cabeçalho apertando com o botão direito do mouse na parte superior do documento em edição. Aparecerá a opção cabeçalho e selecionando ela, abre-se um espaço para editar o cabeçalho, dessa forma. Para criar um rodapé, repete-se o processo, porém na parte inferior do documento.
Para inserir data e hora num documento, podemos usar o recurso data e hora. Uma forma simples de localizar recursos no Word é usar a busca. Ela fica aqui em cima na parte superior direita e com ela a gente consegue buscar exatamente o que a gente precisar sem ter que procurar. Então vamos usar ela e digitar data e hora. Selecionar a primeira opção, escolher o formato e apertar OK. Agora a gente já consegue então fazer um texto com título e parágrafo. Vamos fazer isso. Para o título eu vou botar A Grande História. Vou centralizar ele e vou botar uma fonte maior. Para o primeiro parágrafo, eu vou voltar o alinhamento aqui para a esquerda, vou voltar para a fonte 12 e apertar a tecla Tab, que faz o parágrafo, e vou começar a digitar. Era uma vez, vírgula, uma bela história, vírgula, que de tão grandiosa chegou a ganhar uma história sobre o seu tamanho. Ponto. Depois, para salvar seu texto, você precisa vir na aba Arquivo, botão Salvar, e então definir onde no seu computador você deseja salvar o documento. Para abrir esse documento depois, basta ir no lugar dentro do computador onde você salvou ele, dar 2 cliques e o Word já vai abrir ele editado para você. Beleza, pessoal? Com essas dicas vocês já vão conseguir fazer praticamente qualquer documento básico. Esse foi o nosso módulo básico do curso de Microsoft Word. Até a próxima aula, onde a gente vai ver o módulo intermediário. Tchau! Bem-vindo à segunda aula de Microsoft Word. Nessa aula, veremos o módulo intermediário do curso, que irá abordar de forma prática algumas abas e recursos desta ferramenta. No módulo básico, aprendemos que o Word é dividido em 3 partes: menu de opções, documento em edição e barra de status. Vimos também que o menu de opções é composto por uma série de ferramentas que nos são entregues para que utilizemos na criação do documento em edição. Ferramentas estas divididas em abas no menu de opções. No básico, a gente chegou a pincelar algumas dessas abas, a aba Arquivo e a aba Página Inicial. Neste módulo, iremos aprofundar nossos conhecimentos do Microsoft Word, navegando e utilizando as ferramentas de outras abas do menu de opções. Vamos começar voltando para a aba Arquivo para aprofundar suas opções. Selecionando ela, podemos ver uma série de opções à esquerda. Algumas delas, como salvar arquivo, já foram vistas no módulo passado, mas a aba Arquivo possui diversos recursos escondidos nessas opções, como a primeira opção, Informações. Abrindo a opção Informações, nas 3 opções visíveis, poderemos inserir marcas d'água no documento e torná-lo apenas visível, ou até protegê-lo com senhas, caso seu conteúdo seja confidencial. À direita, na mesma opção, temos diversas informações sobre o documento, como quantidade de páginas e palavras contidas nele. Na opção Novo, podemos começar um novo documento do zero, ou então, buscar uma das opções de layout existentes, caso alguma delas nos agrade. Se você tiver conexão com a internet, poderá buscar um layout do banco de opções da Microsoft, que possui uma ampla paleta de opções. A opção Abrir apenas lhe dá uma interface para abrir arquivos antigos. Para realizar a impressão do documento, basta vir na opção Imprimir e selecionar a impressora configurada no seu computador. Aqui você terá todas as opções de configuração relativas à impressão do documento, como o tamanho da folha que será usada, por exemplo. A opção Compartilhar nos permite enviar rapidamente nossos arquivos para a internet, seja compartilhando eles com amigos, apenas enviando por e-mail, guardando eles na nuvem ou até publicando diretamente em blogs. A opção Exportar nos permite criar um PDF ou outras extensões do documento, simples assim. A aba Inserir. Ela nos dá opções para inserir elementos no nosso documento que não sejam simplesmente texto, como imagens e gráficos, por exemplo. Aqui na esquerda, temos as opções Folha de Rosto, que nos permite adicionar ao documento uma página com layout já definido, Página em Branco, que simplesmente adiciona uma página em branco ao documento, e Quebra de Página. Cria uma quebra de página no local do documento onde o cursor está. Tabela. Com ela colocamos uma tabela no nosso documento, podemos com essa opção selecionar um tamanho para a tabela, que irá aparecer no documento logo em seguida. Ao adicionar a tabela, nosso menu de opções vai para outra aba, a aba Design, que traz várias opções de edição para formatar a nossa tabela,
como estilos, bordas, sombreados, por exemplo. Voltando para a aba Inserir, temos a opção de inserir imagens do computador. Apertando na opção, iremos selecionar a imagem que queremos e ela aparece para a edição. Nesse caso, após inserir a imagem, iremos para a aba Formatar, agora com opções para formatar a imagem, colocando molduras e redimensionando ela, por exemplo. Formas. Permite inserir uma forma geométrica no documento e também leva à aba Formatar, desta vez com opções referentes às formas geométricas, como cor e tamanho. Gráfico. É uma opção muito utilizada no Word pela sua utilidade e praticidade. Basta apertar na opção, selecionar o tipo de gráfico que você quer, em seguida, o gráfico e uma tabela aparecerão na tela. Basta você inserir os dados que deseja na tabela e o gráfico irá se ajustar automaticamente. Vídeo online. Carrega um vídeo da internet no arquivo. Você pode pesquisar no Bing, YouTube ou colocar uma URL personalizada. Hiperlink transforma um texto selecionado em um link. Comentário. Comentários são muito utilizados para correções, caso você seja um professor e esteja corrigindo algum trabalho, por exemplo. Eles adicionam texto fora do documento, mas com linhas marcadas, para você poder deixar bem claro o que deseja comentar. E temos a opção Equação, que nos permite colocar elementos de uma equação dentro do documento. E Símbolo nos permite adicionar um símbolo da paleta de símbolos dentro do texto. Aba Layout. Nela podemos modificar propriedades de estrutura do texto, como margens, por exemplo. Começando então por elas. Na opção Margem, podemos definir o tamanho das margens do documento, que influenciarão também na hora da impressão. Orientação, para deixar a página em pé ou deitada. Tamanho, que assim como na aba Arquivo, nos permite mudar o tamanho do documento com relação à página física. Colunas, que dita quantas colunas de texto vão existir por página, muito utilizado para revistas e jornais ou até mesmo para um folder. Quebras. Aqui podemos definir onde ocorrerá o fim de uma página ou coluna. Número de linhas, que permite colocar um contador nas linhas criadas. Além de definir margens, também podemos mudar individualmente os espaçamentos de cada lado da folha, seja à esquerda, à direita, em ganho ou em recuo. Posição e quebra automática de texto são opções relativas à imagem ou elemento inserido no texto. Com essas opções podemos movimentar a imagem dentro do documento e também mudar se ela está acima ou abaixo do texto. Ao apertar em painel de seleção, nós podemos ver todos os elementos contidos no texto. Selecionar e modificar eles se torna uma tarefa muito mais fácil. Na aba Exibir, temos opções relativas à apresentação do documento ao usuário, ou seja, eu e você. Podemos mudar o layout de apresentação com as opções Leitura, Layout de impressão, que é a visualização padrão que nós usamos, e Layout Web, que mostra a página como se fosse um website. Estrutura de tópicos e rascunho são outras duas formas de se observar o documento. Régua é um recurso que nos antigos Words já vinha habilitado por padrão. Serve para você medir o arquivo em tamanhos reais. Linhas de grade ajudam a posicionar o texto e imagens. Temos a opção Zoom, assim como na barra de status, e opções para deixar a página tão larga quanto a tela e visualizar várias páginas. Podemos abrir uma nova janela, organizar todas as janelas abertas e o mais legal,
dividir a tela em dois pedaços, o que nos permite estar em dois lugares do documento ao mesmo tempo. Mais à direita temos a opção que nos permite ver todas as janelas abertas e navegar entre elas. Esse é o final do nosso módulo intermediário de Microsoft Word. Na aula de hoje aprendemos um pouco mais sobre os recursos e abas do menu de opções. Na próxima aula veremos o módulo avançado, onde terminaremos as abas do menu de opções e voltaremos para alguns recursos das abas que já vimos. Até a próxima aula. Olá! Bem-vindo ao módulo avançado do nosso curso de Microsoft Word. Nessa videoaula vamos aprofundar nossos conhecimentos dentro dessa ferramenta. Buscaremos entender melhor algumas abas e recursos, bem como aprender novas ferramentas de uso mais avançado. Iniciaremos pelo Smart Art, da aba Inserir, que é uma evolução de um antigo recurso do Word, o Word Art. Ele nos permite criar listas, desenhos, textos personalizados e fluxogramas de forma simples e com visual agradável. Estes elementos gráficos irão embelezar seu documento e para adicionar um Smart Art, basta apertar na opção, selecionar o item desejado e em seguida alterar os dados que vêm por padrão. O instantâneo é um recurso muito bom para quem está fazendo manual e precisa utilizar várias imagens retiradas da tela do seu computador. Com esse recurso, você pode selecionar uma das janelas abertas no momento e colocar um print screen da tela no documento. Também, você pode selecionar a opção Recorte de tela, que abre a última tela aberta antes do Word e te permite recortar ela. Caixa de texto. Esse recurso nos dá a oportunidade de criar caixas dentro do documento. Dessa forma, podemos criar várias seções independentes dentro do mesmo documento. Aba Design. Para entender a real utilidade da aba Design, precisamos voltar para a aba Página Inicial. Nela temos as opções de estilos. Ao montarmos nosso texto do documento, nós utilizaremos estes recursos, sempre respeitando os estilos. Então, se vou inserir um título principal, coloco essa opção. Se depois eu vou criar um subtítulo, seleciono essa daqui. Agora, eu vou começar o meu texto comum utilizando essa opção aqui. Para visualizar melhor a aba Design funcionando, vamos duplicar esse texto algumas vezes. Voltando para a aba Design agora, podemos mudar todo o estilo do documento, utilizando essas opções aqui, e também podemos mudar separadamente as regras de cores, fontes do texto, espaçamentos e efeitos. Também nessa aba, temos opções para adicionar marcas d'água que aparecerão também na impressão, podemos mudar a cor da página como um todo e também adicionar bordas personalizadas. Aba Referências. Usamos esta aba para criar ligações com outros recursos do documento e também para fazer referências como legendas e bibliografias. Começamos com a opção Sumário. O Word nos oferece uma opção para criar um sumário automaticamente, porém, para que essa opção funcione, é necessário que nós utilizemos os estilos da aba Página Inicial que aprendemos agora. Apertando na opção, veremos que um sumário é gerado com base nos títulos adicionados ao documento. Na opção Adicionar texto, podemos adicionar novos itens no sumário, e com a opção Atualizar sumário, iremos colocar os títulos que foram adicionados ao documento após o sumário ter sido inserido. Inserir nota de rodapé, muito utilizado para legendas e comentários para livros e manuais. Com essa opção você cria as notas de rodapé já enumeradas. Cada uma que você for criando vai criar um novo número. Após inserir as notas, podemos navegar por elas utilizando esta opção. A nota de fim de texto, aqui mais ao lado, é como a nota de rodapé, mas ficará no final do texto e não no rodapé da página. Pesquisa inteligente e pesquisador te trazem informações sobre algum tema que você deseja.
Para você habilitar essas opções, você deve concordar com os termos de privacidade da ferramenta. Inserir citação nos permite colocar citações complexas, mas com formatação simples. Algumas informações não irão aparecer no texto impresso, mas serão acessíveis para quem ler o documento digitalmente. Abrindo Gerenciar fontes bibliográficas, você pode criar diversas fontes e utilizá-las em mais de um documento. Abra o recurso, insira suas referências bibliográficas e adicione elas ao documento. Após isso, você poderá usar a opção Bibliografia para inserir sua composição de fontes ao texto do documento. Inserir legenda nos permite adicionar uma legenda a um elemento do documento, como uma imagem, por exemplo. Inserir índice de ilustrações nos permite ver uma lista das imagens do documento. Porém, para que essa opção funcione, é necessário que nós já tenhamos colocado as legendas nestes elementos. Aba Revisão. Essa aba serve para auxiliar qualquer um que queira apenas analisar e pontuar o documento, e não editar seu conteúdo principal. Aqui ficam as melhores ferramentas para um professor que, por exemplo, deseja corrigir um texto de TCC. Primeiro temos a opção para analisar a ortografia do texto em geral. Para utilizá-la, basta selecionar o texto que desejamos verificar e apertar na opção. O mesmo vale para o dicionário de sinônimos, que traz uma paleta de opções com significado próximo à opção selecionada. Com a opção Contagem de Palavras, temos um relatório muito parecido com o da aba Arquivo. Ele traz as informações quantas palavras, quantas páginas, quantas linhas tem o nosso texto. O verificador de acessibilidade define o quão acessível o seu documento está para deficientes visuais, por exemplo. Traduzir, que funciona da mesma forma que as primeiras opções, você seleciona o texto, aperta a opção e ele traz o resultado traduzido. Para modificar o idioma, basta selecionar a opção ao lado. Comentários, que funcionam da mesma forma que os da aba Inserir, porém, aqui temos mais opções. Temos opções para excluir e navegar comentários, bem como uma opção que mostra uma lista com todos os comentários do documento. Controlar alterações, que marca no documento quais linhas foram alteradas, com a cor vermelha. E também temos a opção Painel de Revisão, que mostra todas as alterações que foram feitas na ordem em que elas foram realizadas. Caso você esteja recebendo um texto com alterações e deseje ver quais alterações você mantém e quais você remove, basta abrir o painel, utilizar essas opções aqui para navegar pelas alterações, aceitando ou rejeitando elas no texto oficial. Comparar, que verifica as diferenças entre dois documentos. Na aba Correspondências, temos as opções relativas a informações de envio e recebimento. Podemos criar envelopes e malas diretas. Com as opções Envelopes e Etiquetas, podemos formatar envelopes e etiquetas dentro do documento. Esses recursos são muito úteis na hora da impressão do documento. Malas diretas nos permitem criar variáveis dentro do texto. Sendo assim, podemos criar palavras dentro do documento que serão substituídas. Por exemplo, digamos que precise enviar vários e-mails para diversas pessoas diferentes. Cada um vai conter o mesmo conteúdo, mudando apenas as informações pessoais de cada destinatário. Então, para que a mala direta funcione, nós vamos selecionar a opção Iniciar mala direta, Mensagens de e-mail. Para que as nossas variáveis dentro do documento funcionem, a gente vai ter que cadastrar quais vão ser as variáveis existentes, na opção Selecionar destinatários. Podemos usar uma lista já existente ou digitar uma nova lista. Ao clicar em digitar uma nova lista, uma tela vai ser aberta com uma tabela. Essa tabela vai ter várias opções de colunas já pré-cadastradas. Se for necessário mudar as colunas, podemos vir na opção Personalizar colunas. Aqui nós podemos remover as colunas que já existem, adicionar novas colunas ou renomear as colunas que já existem. Colocando aqui então, por exemplo, em título, título 1, nome 1 e assim por diante.
Quando eu terminar, se quiser colocar mais um registro, eu clico na opção Nova Entrada, título 2, nome 2. As linhas dessa tabela vão compor o conteúdo das variáveis do nosso texto, ou seja, eu vou ter uma variável nome, por exemplo, que vai ficar trocando entre nome 1 e nome 2. Após terminar de editar a sua tabela, quando clicar em OK, perceba que uma tela vai abrir para você salvar um arquivo. Esse arquivo vai conter as informações que você acabou de cadastrar nessa tabela. Ou seja, as informações que você digitar em destinatário não estão vinculadas diretamente ao documento, eles ficam guardados em um arquivo separado. Para demonstrar esse exemplo funcionando, eu vou usar uma lista que eu já tinha preparado, essa lista pessoas. Vou vir na página inicial, vou aumentar a minha fonte e vou escrever nome, cidade, estado. Após isso, vamos vir na opção Inserir campos de mesclagem. Os campos de mesclagem vão possuir exatamente as mesmas colunas que existiam na nossa lista. No caso, na minha lista só existiam 3 colunas: nome, cidade e estado. Ao lado da palavra nome e 2 pontos, eu quero colocar o meu campo de mesclagem nome. Ao lado da cidade, eu quero colocar o meu campo de mesclagem cidade e do estado, estado. Posso vir na opção Visualizar resultados e o Word vai trocar cada um dos meus campos de mesclagem pelas opções cadastradas naquela tabela. Eu posso ir navegando entre as opções da tabela, entre as linhas da minha tabela, com esse recurso aqui. Esse é o final do nosso módulo avançado de Microsoft Word, o último módulo do curso. Recomendo exercitar cada um dos recursos aprendidos aqui criando um documento e fazendo você mesmo. Obrigado por acompanhar mais uma videoaula e até o próximo curso.